Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre a tão temida ventilação mecânica invasiva. E a ideia é fazer um vídeo mais simples para tentar descomplicar um pouco esses conceitos. Então a gente vai falar sobre o que é a VMI, né? A gente vai falar sobre os principais parâmetros que a gente vai regular, falar sobre os princípios da VMI, que são extremamente importantes, a gente precisa entender eles. E a gente vai falar também sobre os diferentes modos e modalidades ventilatórias, beleza? Então, para a gente começar, vamos entender primeiro o que é a VMI, né? Então, basicamente, quando a gente fala de ventilação mecânica, a gente está falando de um aparelho, que é um ventilador, cujo principal objetivo é fornecer suporte ventilatório ao paciente crítico, certo? E quando a gente fala de paciente crítico, a gente está falando de pacientes que estão em quadros de insuficiência respiratória pulmonar aguda, paciente que teve uma falência mecânica, né, por uma doença neuromuscular, algum tipo de intoxicação exógena, uma lesão neurológica, ou um paciente que vai passar, por exemplo, por uma cirurgia, né, e precisa da ventilação, vai ter uma diminuição ali do drive respiratório, né, enfim, então essas são algumas condições. A gente precisa lembrar também que a ventilação mecânica, ela vai ter indicações específicas. Então não é qualquer paciente que vai ser elegível a utilizar a ventilação mecânica. Por quê? Ela apresenta riscos ao paciente. Não estou falando que ela é ruim. Quando eu falo que ela apresenta riscos, é que a gente precisa ser um pouco seletivo quanto aos critérios para indicação da ventilação mecânica. Então a gente vai falar um pouco sobre, né? Então, se o paciente está em desconforto respiratório, né? Se ele está numa situação já de fadiga respiratória, ou está com uma diminuição importante, volume corrente, volume minuto, enfim. A gente vai falar sobre alguns parâmetros que a gente utiliza para indicar a ventilação, mas a ventilação, principalmente por um período prolongado, ela pode gerar efeitos deletérios, né, como a fraqueza da musculatura respiratória, que pode depois gerar algumas complicações, beleza? E é importante, né, a gente conhecer tanto a parte da fisiopatologia quanto os parâmetros ventilatórios. Então, quando a gente fala de ventilação mecânica, é importante saber sobre os parâmetros ventilatórios. E a gente vai falar sobre os principais parâmetros ao longo desse vídeo, beleza? De uma forma geral, quando a gente pensa nos objetivos, o foco não é tanto essa parte, né? Eu vou passar de uma forma mais geral, mas os principais objetivos da ventilação mecânica vão ser manter a troca gasosa, né? Então gerar a ventilação desse paciente para que a troca dos gases ela ocorra, diminuir situações tanto de hipoxemia quanto de hipercapnia, então diminuir tanto a hipoxemia quanto a hipercapnia. E a gente pensa nas insuficiências respiratórias, né? Tem hipoxêmica, hipercapnica, em alguns casos é indicado a ventilação mecânica, a invasiva. Diminuir o trabalho respiratório, como a gente já tinha citado antes, então ela diminui o trabalho ventilatório, um dos objetivos. E assim reduzir a fadiga dessa musculatura. E para outras situações específicas ali, né? Como, por exemplo, evitar complicações cirúrgicas em alguns casos, né? Etc. Beleza? Em relação às indicações, né? Só citando algumas indicações mais gerais para a gente ter uma noção. Algumas eu já até falei, né? Então, a VMI ela vai ser indicada para pacientes que tiveram uma parada cardiorrespiratória, né? Então, paciente que tem um PCR, pacientes em insuficiência respiratória pulmonar aguda, e independentemente de ser a hipoxêmica ou a hipercapnica. Então o que vai mudar são os parâmetros que a gente vai ajustar, mas em ambos os casos pode ser necessário. Pacientes que tiveram algum tipo de falência mecânica. E aí, quando a gente fala de falência mecânica, a gente está falando pacientes com doenças neuromusculares que tendem a ter um processo de neurodegeneração ali, perder as unidades motoras ou ter um processo de degradação muscular ali. E aí esses músculos respiratórios acabam perdendo a sua função. Pacientes que têm lesões neurológicas,
entre outras situações, que a gente está falando mais geral. Vai ser indicado também para prevenção das complicações respiratórias, como a gente falou, né, em relação às cirurgias principalmente. Então, nas cirurgias, geralmente o paciente ele vai ser sedado e aí ele tem uma diminuição do drive respiratório, ou seja, o corpo dele não consegue, né, o sistema nervoso dele não consegue regular a ventilação, por isso que ele vai utilizar o ventilador. E pacientes que estão em condições de desconforto respiratório importante. Então, um paciente que você observa um desconforto respiratório importante e que a VMNI não funcionou, que é a ventilação não invasiva. Então, a não invasiva vai ser a principal indicação. Uma vez que ela não der certo, aí a gente vai pensar na ventilação mecânica invasiva. E aí tem um vídeo de VMNI que a gente falou sobre as contraindicações absolutas e relativas. Né? As absolutas entrariam o paciente que está tendo uma parada cardiorrespiratória, situações de emergência, paciente que não consegue ventilar de forma espontânea, que tem um Glasgow abaixo de 8, dentre outros, tá? Então, nesses casos que eu falei agora, a gente vai utilizar direto a ventilação mecânica invasiva. Então, se o paciente tem um Glasgow ali abaixo de 8, por exemplo, ele vai para ventilação mecânica invasiva. Se ele não consegue ventilar de forma espontânea, vai para ventilação mecânica invasiva. Tá? Então, essas são algumas das condições. Então, a gente está falando das principais indicações. Deixa eu marcar isso aqui, então. E agora, já entrando numa parte que é um pouco mais importante, a gente vai falar sobre os parâmetros ventilatórios. Né? Então, começar a falar um pouquinho, introduzir esses parâmetros e mais para frente a gente vai aprofundar um pouco mais em relação a eles. Tá? Então, basicamente, a gente precisa lembrar de alguns conceitos. Né? Isso aqui a gente está falando de parâmetros relacionados a um ajuste bem básico. Né? Então, aquele ajuste mais simples do ventilador é o básico que a gente precisa entender. Beleza? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é o que é o volume minuto. Então, quando a gente fala desse conceito de volume minuto, a gente está falando do volume corrente vezes a frequência respiratória, certo? Então, o volume corrente, a gente tem uma média ali de mais ou menos 5 a 8 ml por quilo, por quilo predito ali, tem uma equação preditiva. E a frequência respiratória normal ela vai ser de 12 a 20. Então, vamos usar um exemplo aqui bem genérico, só para ficar mais fácil de calcular. Vamos supor que eu tenho um paciente com volume corrente de 500 ml e uma frequência respiratória de 20 respirações por minuto. Tá? Esse paciente aqui, ele tem em média um volume minuto ali de 10 litros. Então, 10 litros por minuto é o volume corrente desse paciente em questão, beleza? Outra coisa que é importante é o tempo ins. Então, tempo ins é o tempo em que o paciente ele vai estar realizando a inspiração. E é uma coisa que a gente também vai regular na respiração ali no ventilador mecânico. E aí a gente tem a relação ins e ex. E a gente sabe que o normal, o fisiológico, né, em pessoas que não têm disfunções ali, é que a gente tem uma ins de 1 segundo para uma ex de 2. Em algumas condições isso pode ter alguma alteração. A gente tem a questão do oxigênio, que a gente também consegue regular. E aí o oxigênio a gente vai regular através da fração inspirada de oxigênio, FO2. E o FO2 a gente consegue regular ali, né? O normal é de 21%, que é o atmosférico, mas a gente consegue chegar ali até 100% de oxigênio sendo ofertado para o paciente, tá? Essa questão do oxigênio, quando que a gente vai utilizar, né? Quando que a gente vai ofertar oxigênio para o paciente? Em casos em que o paciente ele tem um acometimento pulmonar. Então, por exemplo, quando o paciente ele tem algum tipo de acometimento pulmonar, certo? Se é um paciente que vai só passar, por exemplo, por uma cirurgia, né? Pode ser que só fazendo a ventilação a gente consiga manter a saturação dele, consiga manter a PA de O2 dentro dos valores de normalidade. Tá? Agora, um paciente que tem já um certo nível de acometimento pulmonar, um paciente que tem uma doença restritiva, uma doença obstrutiva, ele já tende a ter uma saturação às vezes um pouco menor. Então, nesses casos, talvez seja interessante a gente suplementar esse oxigênio. E outro parâmetro que é extremamente importante é o PIP, que é a pressão positiva no final da expiração. Qual que é a principal função do PIP? A gente falou um pouco dele lá na aula de VMNI. Então o PIP ele vai servir para manter os alvéolos abertos.
Então esse é um parâmetro importante, por quê? Uma vez que o meu paciente ele está num quadro onde ele não está conseguindo saturar, a gente não está conseguindo melhorar a saturação desse paciente, se aumenta um pouquinho a PIP, né? Claro, dentro dos valores ali que a gente tem alvo, a gente consegue muitas vezes melhorar, manter esses alvéolos abertos por mais tempo, melhorar a ventilação colateral e consegue ventilar outros alvéolos. A gente consegue melhorar ali a distribuição do oxigênio, do ar nos diferentes alvéolos em todo o pulmão, beleza? Então, de uma forma geral, ó, o que é bem importante pra gente? Todos esses parâmetros são importantes, a gente vai falar sobre eles quando a gente for falar dos modos e tudo mais, mas esses aqui são os principais que a gente vai ajustar. Então, a gente faz ajuste quando a gente vai utilizar o ventilador do volume corrente, da frequência respiratória e do tempo índice. Então, nos diferentes modos, a gente vai ter diferentes parâmetros para a gente regular, certo? E aí, de forma indiretamente, a gente vai estar regulando também o tempo expiratório, beleza? De forma indireta. Então, a gente consegue ver essas relações. Existem modos que a gente vai regular o volume corrente que vai ser entregue ao paciente, né? Então, no VCV, na ventilação controlada a volume, a gente vai ter o ajuste principal, né, é o volume corrente, o volume que vai ser entregue para o paciente. A gente vai falar disso depois, o tipo de ciclagem e tudo mais. Nos modos controlados, muitas vezes a gente vai ajustar a frequência respiratória e o disparo ele vai ocorrer de acordo com o tempo estipulado ali para a frequência respiratória. Então, se eu coloco uma frequência de 15 RPM, a cada 4 segundos, né, pensa que 1 minuto é igual a 60 segundos. 60 dividido para 15 vai dar 4. Então, a cada 4 segundos eu vou ter um disparo, a gente vai ter um ciclo respiratório, certo? O tempo índice é uma variável que a gente também vai mexer. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses diferentes ajustes mais pra frente, beleza? Em relação às próteses ventilatórias, como é que vai ser instalado esse ventilador? E vamos falar um pouquinho também sobre o ventilador, né? Como é que o ventilador funciona, acho que isso é importante. Então aqui a gente tem um desenho meramente ilustrativo, né? Pra gente entender que existem duas próteses ventilatórias que a gente pode utilizar. Se o paciente é um paciente que ele tem a traqueostomia, ele é traqueostomizado, a gente vai utilizar o tubo de traqueostomia, certo? Ou então a gente pode utilizar também o tubo orotraqueal, que vai ser introduzido ali através da cavidade oral, né? Então esse aqui a gente vai utilizar em pacientes que estão sedados, certo? Para o paciente utilizar esse tubo, ele precisa estar sedado. Se o paciente está acordando, a gente não pode utilizar, porque é incômodo, né? Imagina um tubo ali dentro, passando ali pela região oral, ali pela boca, faringe, enfim, traqueia, é incômodo. E aí nesses dois, a gente tem lá na extremidade distal esses balonetes, né? Então isso aqui, que eu tentei fazer no desenho aqui, isso aqui é um balonete. O que é esse balonete? O balonete é o que a gente vai insuflar, né? Existe quando você introduz o tubo, né? O médico vai introduzir ali o tubo na hora de fazer a intubação do paciente. E aí tem esse balonete que vai ser insuflado, né? Então imagina que eu tenho lá, deixa eu fazer um esqueminha. Então tá aqui só para ser meramente ilustrativo, tá? Longe de ser bonito. Então imagina que você colocou lá, vamos falar que a gente está usando um tubo orotraqueal. Então o médico vai lá, ele vai introduzir tem um nome do aparelho, tipo um ferrinho que coloca aqui para abrir a via. E ele vai introduzir esse tubo orotraqueal, certo? Essa parte de fora ela vai estar ligada ao ventilador. Vou colocar uma imagem do ventilador aqui, mas vai estar ligada às válvulas do ventilador, o tubo do ventilador. E aqui na pontinha a gente tem o balonete que vai ser insuflado, certo? Qual que é a função do balonete? O balonete ele vai segurar o tubo ali no local correto. Se esse balonete ele está pouco hiperinsuflado, a gente vai ter escape de ar, certo? E esse ar não vai ventilar o paciente da forma correta. Agora, se eu tenho um balonete que está muito hiperinsuflado, isso pode causar lesões ali à mucosa, né? Enfim, pode gerar um processo que vai gerar alguns danos para o paciente. Então também não é legal. Por isso que a gente tem um aparelho que é o cufômetro. Agora eu lembrei, é o cufômetro, se eu não estiver enganado. Então a gente tem o cufômetro, que é para regular esse cuff, né, que é como se fosse esse balonete.
e ele vê a pressão, né? Então a gente tem alguns valores ali de referência que a gente vai utilizar. Então basicamente é isso, tá? Então essas são as próteses ventilatórias assim que elas são colocadas. A diferença da tráqueo é que na tráqueo o paciente ele vai estar com um furinho aqui na região da traqueia, ali no pescoço, e a gente vai colocar direto, né, o tubo de traqueostomia, beleza? Que vai ser conectado ao ventilador também. Bom, coloquei aqui agora uma imagem do ventilador para a gente falar um pouquinho sobre ele. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia meio geral aí de como que ele vai funcionar. Então, aqui a gente tem o ventilador, certo? No ventilador a gente vai ter duas válvulas ali, uma válvula de fluxo e uma válvula de exalação. Saindo dessa válvula de fluxo, a gente tem o ramo inspiratório, que é o ramo que vai conduzir o ar até o tubo que está conectado ali. Aqui nesse caso, o tubo orotraqueal, ou pode ser o tubo da traqueostomia. E aqui a gente também tem válvulas, né, que vão abrir para que esse fluxo seja mandado para os pulmões. E aí a gente tem um outro ramo, que é o ramo expiratório, que vai gerar uma pressão expiratória para puxar esse ar do pulmão, certo? E aí aqui mostra, né, que a gente tem lá um CPU do ventilador, a gente vai ter um painel com os controles. E aí a gente consegue controlar nesse painel esses parâmetros que a gente falou aqui em cima, né? E outros também, tá? A gente escolhe os modos, os ciclos, enfim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, basicamente é isso, tá? De uma forma bem geral. Agora, já indo para a parte que é um pouco mais importante, né? Eu acho que essa é a parte fundamental quando a gente vai estudar a ventilação mecânica, é entender os princípios que estão por trás da ventilação mecânica. Isso aqui é realmente algo que vai ser importante para a gente, tá? Vou colocar até meio diferente aqui para ser um ponto de destaque. A gente vai falar sobre os princípios que vão fazer com que a gente utilize a ventilação mecânica da forma correta, beleza? E primeiro a gente precisa entender, dentro desses princípios, dois conceitos importantes, né? Então, um deles é a pressão positiva. Tá? Então, quando a gente fala em pressão positiva, a gente está falando de uma pressão que é responsável, que é gerada pelo ventilador, e é responsável por mover o ar para dentro dos pulmões, certo? Então a gente tem uma pressão que é gerada que move o ar para dentro dos pulmões. E essa pressão, ela vai ser igual ao volume corrente. Como assim ela vai ser igual ao volume corrente? Quando a gente fala de pressão, a pressão ela vai ser o que gera o volume corrente, certo? Então quando eu coloco lá uma pressão, eu vou ter um determinado volume corrente sendo gerado. Se eu aumento a pressão, eu aumento o volume corrente. Se eu diminuo a pressão, eu diminuo o volume corrente. Então é a pressão ins quem vai determinar o volume corrente que está sendo gerado. E aí tem uma outra coisinha que é importante aqui, né? Essa pressão e esse volume corrente, né, essas são algumas coisas que interferem nesse volume corrente. E aí a gente tem uma equação que é pressão de ventilação alveolar, que é essa PVA que a gente falou aqui, né? Ela vai ser igual à pressão elástica mais pressão resistiva, certo? E eu vou tentar simplificar esse conceito. Quando a gente fala de pressão elástica, a gente está falando do volume corrente dividido pela complacência. Quando a gente fala de pressão resistiva, a gente está falando de resistência vezes fluxo. E essa é a hora que buga. Você fala, meu Deus. Vou fazer um esqueminha aqui. Então, imagina que eu tenho lá o meu alvéolo, certo? E aqui eu tenho o meu ventilador gerando uma pressão positiva que está empurrando o ar lá para o alvéolo, gerando um volume corrente. E aí a gente tem as pressões que fazem parte do sistema respiratório que são normais. Então lembra que ao redor dos meus alvéolos a gente tem a elastina, que gera um componente elástico ali. E aí a gente tem a pressão elástica, né? Que vai fazer com que o pulmão ele retorne para a posição normal. Então a gente tem a pressão elástica, certo? Que é algo fisiológico. E aí a pressão elástica está relacionada, como a gente já falou, com o volume dividido pela complacência. O que isso quer dizer? Que, para simplificar, se eu tenho uma baixa complacência pulmonar, como é o caso em algumas doenças restritivas, por exemplo, eu vou precisar de uma alta pressão para eu conseguir gerar
um volume corrente adequado, certo? Se eu tenho uma alta complacência pulmonar, para eu conseguir gerar volume, eu vou precisar de menos pressão, certo? Então, basicamente é isso. O que a gente precisa entender em relação a essa pressão elástica é que ela é o volume dividido pela complacência e que se eu tenho uma alta complacência, com menos pressão eu consigo ventilar. Se eu tenho uma baixa complacência, eu preciso de uma alta pressão para eu ventilar o pulmão, beleza? E a pressão resistiva está relacionada com a pressão nas vias. Vou colocar aqui. Nas vias condutoras, né? Então a gente pode ter aumento de pressão, né? Aumento da resistência ali. Essa pressão resistiva está relacionada com a resistência vezes o fluxo. Então, o que seria isso? Se eu tenho uma maior resistência das vias, né? Como por exemplo uma doença, um paciente que ele está obstrutivo, né? Enfim, que pode ter uma resistência aumentada dessas vias. O fluxo ele vai ser menor. Fluxo é a velocidade com que o ar ele entra no pulmão. Se eu tenho uma baixa resistência, o fluxo ele vai ser maior, certo? Então, se eu tenho uma alta resistência, eu tenho um baixo fluxo. Se eu tenho uma baixa resistência, eu tenho um alto fluxo. Eles vão ser inversos também. Então, o que a gente precisa entender disso aqui é isso também, certo? E aí, assim, uma outra coisa que é importante. Quando a gente fala da resistência das vias e a complacência, são coisas que a gente não consegue mexer. Por quê? Isso está relacionado com a mecânica ventilatória do paciente. Então eu não consigo diminuir, por exemplo, usando o ventilador mecânico, eu não consigo utilizar um parâmetro para diminuir a resistência das vias. Eu não tenho parâmetros para aumentar a complacência em si. Mas o que a gente consegue mexer? A gente tem modos, a gente consegue mudar o fluxo. Então a gente consegue ajustar o fluxo de ar, né? A velocidade com que o ar está entrando. E eu tenho modos que eu consigo ajustar o volume, certo? Então, quando a gente usa o ventilador, né, a gente vai gerar essa pressão positiva e tudo mais, e aí a gente vai utilizar diferentes modos para a gente mexer tanto no fluxo quanto no volume. E assim a gente consegue mandar mais ar para esse pulmão, mandar a pressão positiva de uma forma eficiente para ventilar esse pulmão. Beleza? Então, é um conceito um pouquinho complexo, eu espero que tenha ficado um pouco mais fácil para entender. Tá? Então, isso só para a gente começar a entrar ali nesses parâmetros e entender mais para frente os modos lá ventilatórios e os ciclos. Talvez depois fique mais claro isso, beleza? Uma outra coisa que é importante é o fluxo inspiratório, que eu já dei spoiler, então vocês já sabem o que é. Quando a gente fala de fluxo inspiratório, a gente está falando da velocidade em que o ar entra. Fluxo é velocidade. Entra no pulmão. E aí a gente sabe que o fluxo ele vai ser inverso ao tempo ins. Então ele é inverso ao tempo inspiratório. Como assim o fluxo é inverso ao tempo inspiratório? Se eu aumento o tempo inspiratório, vamos supor que eu tenho um fluxo aqui, não vou colocar em números, vamos supor que eu tenho um fluxo alto e um baixo tempo. Não, como é que eu. Pera aí. Deixa eu pensar no exemplo que fique fácil de entender. Bom, coloquei dois esqueminhas gráficos só para a gente tentar entender isso de uma forma mais simples, tá? Então vamos imaginar que eu tenho um tempo ins de 2 segundos, tá? Um exemplo bem hipotético. Se eu tenho um tempo ins de 2 segundos, vamos supor que eu tenho um determinado fluxo. Esse fluxo ele vai ser entregue ao longo de 2 segundos, certo? Agora, se eu tenho um tempo ins de 1 segundo e eu tenho o mesmo fluxo, esse fluxo vai ser entregue em 1 segundo. Então, concorda comigo que nesse exemplo aqui, onde o tempo ins ele é de 1 segundo, eu vou ter um fluxo mais alto, certo? Porque eu preciso entregar um fluxo em menos tempo. Agora, se eu tenho um tempo ins de 2 segundos, ou seja, se eu tenho um tempo ins maior, eu vou ter um menor fluxo. Ou seja, esse ar vai precisar entrar de uma forma mais lenta. Por quê? Ele precisa ir entrando ao longo de 2 segundos. Aqui ele precisa entrar em 1 segundo. Beleza? Então, basicamente é isso. Quando eu tenho um tempo ins menor, eu vou ter um fluxo maior. Quando eu tenho um tempo ins maior, eu vou ter um fluxo menor. Por isso que eles são inversamente proporcionais.
E agora vamos falar um pouquinho sobre as curvas de fluxo. São as curvas que a gente vai olhar na tela ali do ventilador. Então, quando a gente pensa nas curvas de fluxo, tem 4 curvas, né? A gente vai falar sobre duas que são as mais importantes, as mais utilizadas. Então a gente tem a curva quadrada, a curva decrescente, vou colocar aqui embaixo, a curva ascendente, e a curva sinusoide. Essas duas aqui no canto a gente vai deixar separado, a gente não vai falar sobre elas porque elas são menos utilizadas, beleza? Essas duas aqui são as que vão importar mais pra gente, então a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A curva decrescente é a curva talvez mais fisiológica, ela é uma das mais utilizadas durante a ventilação, porque ela é mais fisiológica. Então o que vai acontecer nela? Por que ela é decrescente? Porque a gente vai ter aqui no início da inspiração um pico inspiratório, e aí conforme a gente vai inspirando, a gente começa a ter uma diminuição nesse fluxo ins. E aí quando a gente chega, né, em uma determinada porcentagem desse fluxo ins, a gente vai ter a passagem para esse, a gente vai ter a ciclagem, certo? Então a gente vai falar depois, quando a gente for falar da ciclagem a fluxo, sobre isso, né, que a gente usa na ventilação por pressão de suporte. Então basicamente aqui a gente vai ter um aumento de fluxo, um maior fluxo no início e diminuição gradual desse fluxo, beleza? Basicamente é isso. Nessa curva de fluxo quadrada, né, que a gente também vê bastante, a gente vai ter um fluxo constante. Então aqui a gente tem um fluxo constante. Então a gente tem um pico de fluxo que vai se manter ao longo de toda a índice, depois a gente vai ter a passagem para ex, a gente vai ter a ciclagem, certo? Isso é legal porque quando a gente tem um fluxo constante, a gente tem uma distribuição do ar. Então eu tenho um fluxo constante que se mantém, isso melhora a ventilação colateral. E esse módulo é muito utilizado na ventilação para calcular a mecânica ventilatória. A gente não vai entrar nisso, mas só para ter uma ideia, beleza? Então, o mais utilizado, o mais fisiológico é esse decrescente. Esse quadrado a gente também vê com bastante frequência ali, mas só para a gente entender o que seriam essas curvas de fluxo. Agora, algo que é extremamente importante, isso aqui a gente tem que ter na cabeça, né? Que isso aqui é o conceito básico, mas mais importante talvez que a gente vai ver por agora, é o ciclo ventilatório. Então, se eu não entendo o que é o ciclo ventilatório, depois eu não vou entender por que eu regulo o disparo, por que eu regulo ciclagem, essas coisas. Bom, coloquei aqui um esqueminha para a gente ver, entender o que é esse ciclo ventilatório. Então, basicamente, a gente vai ter 4 fases, tá? Começando aqui da fase número 4, que vai ser o disparo, depois a gente vai ter a fase ins, a ciclagem e a fase ex, beleza? Eu vou colocar os números aqui na ordem, mas a gente entende que começa pela fase 4, ali pelo número 4. Então a gente tem a fase inspiratória, a gente tem a ciclagem, a gente tem a fase expiratória, e o disparo. Por que eu falei que começa pelo 4, né, pelo disparo? Porque para a gente ter a fase ins, a gente precisa do disparo, que é quando é iniciada a ventilação, quando é mandada aí aquela pressão positiva. Se eu não tiver disparo, eu não tenho fase ins, e aí a gente não vai ter as outras fases subsequentes, beleza? Então, é isso. A fase inspiratória, né? Vamos por partes. A gente vai falar sobre cada um deles. A fase inspiratória é quando a gente vai ter a inspiração, beleza?
A ciclagem é quando a gente faz a mudança da inspiração para a expiração. Então, a gente vai ter a mudança. Então, muda da ins para a ex, certo? A fase ex é quando a gente vai ter toda a expiração. E o disparo é quando a gente muda da fase expiratória para a fase inspiratória. E a gente tem algumas coisas que a gente vai regular, né? Então, por exemplo, na fase inspiratória, a gente pode ter a questão do ajuste do tempo inspiratório e também do fluxo, certo? A ciclagem, ela pode acontecer por volume ou por percentual de fluxo, por exemplo. A fase ex, né, ela vai ocorrer normalmente. E na fase ex tem uma coisa que é importante a gente regular, que é a PIP. Né? Então, na fase ex, a gente regula a PIP. E a gente já falou dela, que a PIP ela vai servir para manter os alvéolos abertos. A gente sempre precisa ter uma PIP, né, que vai variar de acordo com o caso do paciente. E aí, o disparo ele pode acontecer de diferentes formas. Então, o disparo é o início do ciclo, certo? Então, ele pode ser, por exemplo, quando a gente fala de modo controlado, né, o disparo ele pode ser por tempo, certo? E a gente está falando de modos que são controlados, ou seja, que o ventilador quem vai comandar, o ventilador dispara sozinho, de acordo com os ciclos que a gente programou. Ou então, a gente pode ter um disparo que vai acontecer de forma assistida. Então, o por tempo ele é no modo controlado. E a gente pode ter um disparo que acontece de forma assistida. E ele vai ser regulado por sensibilidade. Deixa eu falar mais disso daqui a pouco. E a sensibilidade ela pode ser tanto por pressão quanto por fluxo. Só para a gente já ir introduzindo alguns conceitos para a próxima etapa, beleza? Mas isso aqui é importante. Então, entendendo as fases, né, desse ciclo ventilatório é o suficiente por agora. Então, esse ciclo ventilatório nada mais é do que como se fosse a nossa frequência respiratória. Então, a frequência respiratória vai ser igual ao ciclo ventilatório. Então, a gente vai ter o disparo, onde eu tenho o ventilador mandando o fluxo, aí a gente tem a fase ins. Quando eu termino a fase ins, a gente vai ter a ciclagem. Então, eu vou mudar da fase ins para a fase ex. E aí, quando eu termino a fase ex, eu vou ter um novo disparo, certo? E esse disparo ele pode ser por tempo ou ele pode ser, né, de acordo com a vontade do paciente, né, de acordo com a sensibilidade. Quando o paciente ele gera algum tipo de esforço, o ventilador percebe isso e ele gera esse disparo, tá bom? Então, já que a gente falou do disparo, né, vamos tentar entender um pouquinho melhor isso aqui. Então, a gente já falou que o disparo ele pode ser por tempo, a gente está falando do modo controlado, ou a gente pode ter um disparo assistido. Vou colocar eles separados aqui. Quando a gente fala de um disparo por tempo, né, então uma das coisas que a gente vai regular quando a gente coloca o ventilador no modo controlado, ou seja, o modo que o ventilador dispara sozinho, né, eu não tenho o paciente ajudando em nada, a gente vai colocar a frequência respiratória, ou seja, eu vou determinar os ciclos respiratórios. Então a gente faz o ajuste dos ciclos ventilatórios e o ventilador dispara em determinado tempo. Então vamos usar como exemplo aqui, né? Vamos supor que eu coloquei no ventilador uma frequência respiratória ali, né, de ciclos ventilatórios igual a 15. Né? Então vai ser 15 ciclos por minuto. Se eu lembrar que o minuto tem 60 segundos, eu dividir 60 por 15, eu vou ter que a cada 4 segundos o meu ventilador ele vai disparar. Então, a cada 4 segundos eu vou ter o ventilador disparando. E aí eu vou ter um aumento aí nesse volume. Um aumento no fluxo, né? Enfim. Depois a gente vai ver isso nos gráficos e aí vai ficar mais fácil de entender, mas já vai guardando o conceito, tá? Então, disparo por tempo, que vai ser utilizado no modo controlado. Esse disparo por sensibilidade, ele pode ser utilizado no modo assistido, e eu vou completar, né? Assistido e também no espontâneo. Então, no espontâneo, a gente também pode colocar a questão da sensibilidade. Qual que é a diferença aqui, né? Quando a gente fala do modo assistido, o paciente ele vai participar. Né? Então, a gente vai ver que o paciente ele atinge um certo limiar ali, que a gente vai calcular, que pode ser por pressão
ou pode ser por fluxo. E aí, quando o paciente atinge esse limiar, a gente vai ter o disparo sendo gerado. Então, o paciente ele vai gerar uma força, né, através da contração diafragmática ali, que vai alterar ou a pressão que está sendo gerada ali, ou o fluxo. O ventilador vai perceber isso e vai gerar um disparo, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala da sensibilidade à pressão, isso aqui a gente está falando da sensibilidade, beleza? Quando a gente fala da sensibilidade à pressão, a gente está falando que o paciente ele gera uma força, então a gente tem uma força gerado um esforço, né? Vou colocar, tem um esforço do paciente. Esse esforço do paciente, ele faz com que a gente tenha uma negativação da pressão. Uma vez que essa pressão ela é negativa, e aí a gente regula a quantidade que essa pressão vai negativar, então a gente coloca em média ali de -2 a -4 centímetros de água. Se o paciente ele gera um esforço que alcança esse -2 a -4, a gente vai ter a abertura da válvula inspiratória e o fluxo sendo gerado. Certo? Curva de pressão, né, para ser mais exato, ela é mais ou menos assim. Certo? Isso no modo controlado. Quando a gente fala da curva no modo espontâneo, né, ou no modo assistido, na verdade, né? No espontâneo ela vai variar toda hora, né, mas é o paciente quem vai guiar 100%. No modo assistido, essa curva ela vai ter algumas deflexões. Então ela pode ter em alguns momentos, em outros não. Então isso aqui é o que a gente chama de deflexão. O que essa deflexão indica? A deflexão indica que o paciente ele ele fez um esforço, né? Esse esforço ele atingiu um limiar e isso gerou um disparo. Então significa que a gente teve um disparo iniciado pelo paciente, certo? Então uma das coisas que a gente olha nas curvas quando a gente está vendo o paciente numa ventilação assistida são essas curvinhas aqui de deflexão que indicam isso, né? Que o paciente é quem está disparando o ventilador. E aí, em caso em que o paciente ele não gera, então, por exemplo, nessa aqui a gente não teve essa deflexão, aí o próprio ventilador ele vai gerar o disparo, tá bom? Então, por isso que é assistido. Então, o paciente consegue disparar, mas caso ele não dispare o ventilador, ele continua disparando. Então, a gente tem aqui a por pressão, que a gente falou, né? Então, quando o paciente ele gera um esforço que altera a pressão, a gente tem um disparo, mas a gente também pode ter por fluxo, né? E aí a gente está falando de uma alteração em fluxo. Então, quando o paciente faz um esforço, a gente tem um aumento do fluxo que é deslocado através dos ramos ali, e isso faz com que a gente tenha o disparo. O ventilador ele vai perceber que teve uma alteração nesse fluxo e vai gerar o disparo, certo? Então vamos fazer o ramozinho de novo. Então só para ser meramente figurativo, né? Estou lembrando de novo, você fala assim, nossa, não tem nada a ver esse desenho, tá? Só para fazer um sentido. Então a gente tem fluxos que são constantes, né? Vamos supor. Então aqui eu tenho fluxo e a gente tem o ramo X gerando um certo fluxo. Parte desse fluxo ele vai passar por ali e vai voltar para o ventilador, certo? Se o paciente ele gera um esforço, o que acontece? Esse fluxo que está passando, que ele é meio que basal ali, ele vai puxar um pouquinho desse fluxo. E aí a gente vai ter uma diminuição do fluxo que está voltando para o ventilador. O ventilador vai perceber isso e quando ele percebe isso, ele vai gerar um disparo, tá? E aí esse fluxo a gente pode ajustar também, né? Então a gente ajusta esse limiar de fluxo. Em média, a gente vai começar ali com um limiar de -2 litros ou mais. Então, a gente começa com -2, a gente pode ir aumentando, certo? Então, basicamente é isso. Esse disparo por fluxo, ele gera uma resposta mais rápida, tá? Essa é a única diferença do disparo por pressão. De uma forma geral, quando a gente vai ver na prática, né, a maioria dos estudos traz que não tem nenhuma diferença significativa usar por pressão ou fluxo. Tá? Então, uma coisa que é importante é que não tem uma diferença significativa.
Então eu posso utilizar qualquer um deles, beleza? Fica a preferência ali. E aí nesse caso, quando a gente vai olhar para a frequência respiratória, a gente tem a frequência respiratória programada, né? E aí os ciclos que a gente programou no ventilador, mais as que foram iniciadas pelo paciente. Certo? Então vamos supor que eu programei lá 15 ciclos, e aí o paciente ele iniciou 2 ciclos. Tiveram 2 que foram assistidas. Então a gente tem uma frequência respiratória de 17 respirações por minuto. Beleza? Então basicamente é isso. No modo assistido, o paciente ele consegue disparar, mas se ele não disparar tem um ventilador. Eu vou tirar esse espontâneo daqui, porque o espontâneo é um pouco diferente, tá? No espontâneo, o paciente quem vai definir tanto a questão de frequência respiratória, quanto volume respiratório, tudo mais, tá? Então aqui a gente está falando só do modo assistido. Então agora a gente acabou de entender um conceito que é muito importante, eu vou até colocar ele aqui em destaque, que é o disparo. Então é muito importante a gente entender esse disparo, tá? Porque a gente sempre vai regular, independente do modo, seja de modo controlado, seja de modo assistido, a gente sempre vai regular a sensibilidade, certo? Porque vamos supor que o paciente está no modo controlado, né? Um paciente que está sedado ali, conforme vai passando a sedação, ele começa a ter uma certa atividade muscular. Então ele vai entrar automaticamente no modo assistido. Então quando ele gerar um esforço, a gente já vai ter aquela sensibilidade sendo alcançada, ele vai automaticamente entrar no modo ali meio que assistido, né? Porque ele vai começar a conseguir gerar disparo na ventilação, beleza? Agora a gente vai falar sobre uma outra coisa que é importante, que é a ciclagem, né? Então a gente já falou mais ou menos ali, a gente vai tentar entrar em um pouco mais de detalhes sobre ela. Então quando a gente fala sobre a ciclagem, ela pode acontecer de 3 formas principais. Então a ciclagem, ela pode acontecer a tempo. Quando eu falo de uma ciclagem a tempo, significa que o ventilador ele vai ciclar de acordo com o tempo inspiratório que foi programado, certo? Eu posso ter uma ciclagem a fluxo, e quando eu falo de uma ciclagem a fluxo, a gente está falando de uma ciclagem que vai ocorrer quando eu atinjo um percentual do pico de fluxo. A gente vai falar disso mais para frente, quando a gente for falar da PSV, né, da ventilação por pressão de suporte. Mas essa fluxo aqui ela é bem comum na PSV. Então a gente vai ver as curvas lá. E basicamente a gente tem lá um fluxo que é gerado, né? A gente já viu a curva de fluxo. Então tem lá um fluxo, esse fluxo ele vai ser decrescente. E aqui a gente tem a ciclagem. Então imagina que eu tenho aqui 100% de fluxo, ou seja, no começo da INS, lembra que a gente falou da curva decrescente, eu tenho o ar entrando em alta velocidade. Conforme essa velocidade diminui, chega aqui, por exemplo, em 25%, a gente tem a ciclagem. Então ele vai entrar para a fase expiratória, beleza? É mais ou menos isso. E a gente pode ter a ciclagem a volume, certo? A ciclagem a volume, ela pode estar presente, por exemplo, nos modos controlados. Então a gente tem o ciclo, a ciclagem, quando o volume estabelecido for atingido, certo? Então vamos supor que eu coloquei como exemplo ali que eu quero um volume corrente de 500 ml. Então eu coloquei 500 ml como volume. Então imagina que eu estou no modo VCV, ventilação controlada a volume. Então eu defini um volume de 500 ml. Quando esse volume for entregue para o paciente, quando esse volume corrente de 500 ml for entregue, a gente vai ter a ciclagem, certo? Então a ciclagem vai acontecer no momento que eu tenho esse volume de 500 ml. Se a gente fosse olhar numa curva, eu tenho lá o volume, atinge 500 ml, a gente tem a ciclagem, certo? E essas são as 3 formas de ciclagem. Então, esses conceitos que a gente falou agora, eles são extremamente importantes, né? Então a gente precisa entender muito bem essa questão do ciclo ventilatório, tá?
E aí, dentro do ciclo ventilatório, entender as fases do ciclo ventilatório, principalmente o disparo e os diferentes tipos de disparo e a ciclagem e os diferentes tipos, as diferentes formas de ciclagem. Por quê? Quando a gente for falar, a gente vai falar agora, né, dos ciclos ventilatórios, a gente vai ver que a gente pode ter diferentes tipos de disparo e de ciclagem nos ciclos respiratórios, certo? E depois, quando a gente for falar dos modos ventilatórios, então cada modo vai ter um tipo de disparo e de ciclagem diferente. Alguns podem ser parecidos, mas isso são coisas que vão mudar de acordo com os modos que a gente vai escolher, beleza? Então agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de ciclos ventilatórios. Eu prometo que vou tentar deixar essa letra um pouquinho mais bonita, porque eu acho que está meio judiada. Mas vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Então, basicamente, a gente vai ter 3 ciclos ventilatórios. E agora eu vou colocar as curvas para a gente entender eles de uma forma mais simples, né, para ficar mais fácil, senão acaba ficando um pouco abstrato. Bom, coloquei aqui, né, os gráficos para a gente visualizar. E vocês vão ver que só de bater o olho no gráfico, né, vocês vão ver que vai ficar um pouco mais fácil de entender de que ciclo que a gente está falando, né? Então, quando você olha lá no ventilador o gráfico, você já bate o olho e vê qual o tipo de ciclo, beleza? Então, começando com esse da esquerda, aqui a gente está falando de um ciclo controlado. Então, a gente tem que ter 3 tipos de ciclos ventilatórios, tá? Deixa eu escrever mais bonitinho. A gente tem o ciclo controlado, a gente tem os ciclos assistidos ou assisto controlados, e a gente tem os ciclos espontâneos. Agora a gente vai falar sobre cada um deles de uma forma mais geral, para a gente entender quais são as diferenças, né? Por que a gente usa cada um deles, né? O quanto que a gente usa cada um deles, certo? Então, quando a gente fala de um ciclo controlado, no ciclo controlado é o ventilador quem dispara. Então aqui o paciente ele não participa, tá? Então o paciente não participa em nenhum momento. E aqui é o ventilador quem controla os ciclos respiratórios. Ele quem controla e dispara todos os ciclos. E o que a gente observa, né, em relação a esse ciclo controlado, né? Se a gente olhar ele com um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver que no ciclo controlado a gente tem curvas que são muito simétricas, né, em todos os gráficos, né? Tanto a questão do volume, do fluxo, da pressão. E quando a gente olha para as curvas de pressão, por exemplo, a gente não tem aquela deflexão, né? Então a gente não tem aqui a deflexão. Lembra que a deflexão, ó, aquele sinalzinho aqui para baixo, quando ele está para baixo dessa linha, isso é a deflexão, que indica que o paciente está realizando o disparo. Então aqui, quem vai fazer o disparo é o ventilador quem dispara, o paciente não participa. Então isso ficou bem claro aqui em cima. E esses gráficos, eles são bem simétricos. Por quê? Porque vamos supor que eu estabeleci lá para o ventilador, né, uma frequência respiratória de 15 ciclos por minuto, né, como se fosse 15 respirações. Lembra que frequência respiratória é a mesma coisa que ciclo respiratório, lá no ventilador. Então, a cada determinado período de tempo, eu tenho aqui, né, o tempo ins e eu tenho o tempo ex, o tempo ins e o tempo ex. E isso vai se repetir de forma cíclica, né, enquanto o paciente estiver nesse modo controlado, porque ele é 100% controlado pelo ventilador. Então aqui a gente vai ter os disparos, a gente já falou anteriormente, por tempo, certo? Então eu regulo a quantidade de respirações por minuto, e quando der o tempo estipulado, né, vamos supor que foi 15 a cada 4 segundos, foi 12 a cada 5 segundos, a gente vai ter o disparo do próprio ventilador. Tá? E uma característica é que as curvas elas são simétricas, né? Então é só a gente bater o olho que você já vê isso. Então todas as curvas elas são iguaizinhas. Então a cada que vamos supor que eu tenha, né, um disparo aqui 5 segundos, aí eu já tenho outro disparo aqui, mais 5 segundos, aí mais 5 segundos, né? E é tudo muito parecido, beleza? Quando a gente vai para o ciclo assistido ou assisto controlado, beleza? A gente também pode chamar de assisto controlado. Aqui o paciente ele pode disparar. Então, em alguns casos, o paciente dispara, só que para o paciente disparar, ele tem que atingir a sensibilidade
que foi estipulada. A gente falou agora há pouco da sensibilidade. Se você já esqueceu o que é, volta lá para frisar bem o que é a sensibilidade. Isso aqui é importante. Essa sensibilidade, lembra que ela pode ser tanto uma sensibilidade a fluxo, quanto a sensibilidade à pressão. A pressão de -2 a -4 é fluxo de -2, de 2 litros ou mais. Então, isso são parâmetros iniciais ali, tá? E aqui também o ventilador ele vai ciclar por tempo, tá? Então, se o paciente ele não dispara, o ventilador ele cicla por tempo, certo? Então, por que é assisto controlado? Se o paciente ele não fizer nenhum estímulo, o ventilador ele vai disparar. Se o paciente conseguir gerar um esforço e atingir a sensibilidade, aí o paciente que gera o disparo. É o que a gente está vendo aqui. Então lembra da curva de deflexão? É o que a gente vê aqui, né? Então ó, nesse aqui, ó, tá vendo que as curvas são retinhas, né? Você não tem nenhuma deflexão. Aqui a gente já tem. Então isso aqui indica que o paciente gerou um esforço que atingiu aquela sensibilidade que foi estipulada, seja por pressão, seja por fluxo. E aí a gente conseguiu, ele conseguiu, né, no caso, gerar um disparo, certo? Então é isso que a gente está vendo aqui. E aqui, ó, a gente consegue ver que o paciente ele não gerou, né? Se tivesse assim, né, tivesse a deflexão, seria sugestivo de que o paciente conseguiu gerar o disparo. Aqui ele não gerou o disparo, então deu um determinado período de tempo. Se o paciente não gerou o disparo para ter ali o volume sendo mandado, aí o próprio ventilador dispara, beleza? Então nesse modo assisto controlado ou assistido, a gente tem um ventilador disparando por tempo e o paciente ele consegue disparar caso ele atinja essa sensibilidade, beleza? E a gente tem a deflexão. Então a gente sempre vai observar esse sinal de deflexão nas curvas, que indica que o paciente quem disparou. Isso a gente vai ver também na curva no ciclo ventilatório espontâneo, né? Sinais de deflexão. E aí, por fim, a gente vai chegar no espontâneo. Então, o espontâneo, aqui a gente está falando basicamente de uma respiração que é quase espontânea. Então, o paciente quem controla. Tanto a frequência respiratória quanto o volume corrente. E esse aqui a gente vai usar esse modo espontâneo numa fase mais final, na fase de desmame, quando o paciente já recuperou o drive ventilatório, quando ele já está conseguindo gerar um esforço, né, e a gente vai aumentando a sensibilidade para conseguir trabalhar um pouco mais essa parte muscular, tá? E aí basicamente o que a gente vê aqui é que a gente tem curvas que são bem assimétricas, né? Então essas curvas elas não vão repetir um padrão. E a gente tem um ritmo que é variável. Por quê? A nossa respiração ela não é rítmica 100% igual, né? Então você tem, por exemplo, 15 respirações por minuto, você não vai ter uma respiração a cada 4 segundos. Você pode ter uma respiração e depois de 3 segundos ter outra, e depois a outra depois de 5, por aí vai. Então a gente tem alterações, né? A gente tem um ritmo que vai variar ao longo ali das respirações ali, dentro do minuto. E essas curvas elas são bem assimétricas, né? Então, por exemplo, aqui está falando que o paciente que controla tanto a frequência respiratória, né, essas respirações por minuto, e o volume corrente. Então, se o paciente ele gera uma pressão pequena, ele vai ter um fluxo proporcional a essa pressão, certo? E um volume também. Se o paciente ele gera uma pressão maior, então aqui a gente vê que ó, a pressão que foi gerada ela foi maior. Consequentemente, ele vai ter um ar entrando com um fluxo mais rápido e um volume maior, certo? Então o ventilador ele identifica a pressão que foi gerada pelo paciente e ele vai gerar um fluxo e um volume correspondentes àquela pressão. Se eu tenho uma pressão menor, eu vou ter um fluxo e um volume menores. Se eu tenho uma pressão maior, eu vou ter um fluxo e um volume maiores. Beleza? Então essas curvas elas vão ser bem assimétricas. E aí, de forma geral, a gente vai fazendo, né, uma progressão dos ciclos. Então, o paciente, né, que tem, por exemplo, um quadro de uma insuficiência respiratória pulmonar aguda ali, importante, né, e o paciente precisou de um ventilador, ou um paciente, às vezes, teve algum tipo de distúrbio que precisou do ventilador, foi para o modo controlado, né, no início ele vai estar em modo controlado, né, então o paciente teve uma perda do drive respiratório, por exemplo, ele vai para o modo controlado. Aos poucos, quando ele começa a ter uma certa recuperação, ele vai para o modo assistido, onde ele começa a disparar por sensibilidade. Aí aos poucos ele vai aumentando a frequência em que ele dispara por sensibilidade.
A gente vai aumentando os limiares e depois a gente passa ele para o modo espontâneo, já na fase de desmame, onde ele quem vai controlar tanto o volume corrente quanto a frequência respiratória. Beleza? Pessoal, então é o seguinte, esse vídeo já está ficando um pouco grande, tá? Eu vou encerrar ele por aqui. E aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre os modos ventilatórios, vai falar sobre o desmame do ventilador, né, as possíveis complicações e outras coisas ali pra gente completar, beleza? Mas esse vídeo eu vou encerrar por aqui para não ficar muito grande. Então só recapitulando, a gente falou sobre os tipos de ciclo ventilatório, isso é importante a gente entender, porque quando a gente vai falar de modos, né, os modos eles vão, a gente vai ter modos que estão relacionados com ciclos controlados e assistidos, né, que são o VCV, o PCV, e a gente tem modos que são espontâneos, né, que seria o PSV. Então é importante a gente entender ciclos para depois a gente entender os modos. É importante também que a gente entenda essa questão que a gente falou do ciclo ventilatório, né? Então, o ciclo ventilatório, as diferentes fases, o disparo e a ciclagem, tá? A gente falou também sobre as curvas de fluxo, a gente falou sobre alguns princípios, né? Então, a pressão positiva, né? O que interfere nessa pressão, algumas coisas que a gente consegue mexer ali, o fluxo inspiratório, e a gente falou sobre alguns conceitos mais básicos mesmo, em relação ao ventilador, como que ele funciona, né? Que a gente tem ali o tubo de traqueostomia, o tubo orotraqueal, alguns parâmetros bem básicos, algumas indicações, objetivos e, de uma forma geral, o que é a ventilação mecânica. Tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua na parte 2. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo. Valeu e até mais!